Muito bem, pessoal. Então sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo do Projeto Conexão. Hoje eu vou pedir aí para você apoiar o nosso canal, principalmente para atingir o máximo de pessoas possível, tá? A gente vai abordar na aula de hoje o assunto atomística, mais especificamente a composição dos átomos e também de outras espécies que eu vou falar já já, tá? Então eu vou usar aqui o modelo de Rutherford, que você deve lembrar que apresenta um núcleo, tá? E apresenta uma eletrosfera, que é essa região ao redor do núcleo, ok? O átomo apresenta três tipos de partículas subatômicas. São os chamados prótons, nêutrons e elétrons, ok? Essas partículas têm características diferentes e eu vou abordar essas características usando essa tabela aqui de baixo. Tá? Então, os prótons têm carga positiva, tá? Os nêutrons têm carga nula, ou seja, não apresentam carga elétrica, por isso o nome nêutron, então eles são eletricamente neutros. Okay? Os elétrons apresentam carga negativa, isso em termos de carga. Em termos de massa, eu estou pegando aqui a massa relativa, tá? O próton e o nêutron são quase iguais em massa, então a massa relativa é aproximadamente 1, ok? O elétron, quando você compara com o próton e o nêutron, ele apresenta uma massa tão pequena, é 1 dividido por 1840, né? Isso aqui dá aproximadamente zero, é 0,00. Então, quer dizer, se a gente for falar em termos de massa, toda a massa do átomo está concentrada nos prótons e nos nêutrons. A massa do elétron é considerada desprezível. Okay? Onde essas partículas estão? Né? Qual é a geografia, entre aspas, do átomo? Essas partículas estão dispostas em duas regiões, como eu falei antes, núcleo e eletrosfera. Essas duas primeiras, o próton e o nêutron, estão localizadas no núcleo. Então, essas esferas aqui em verde com carga positiva são os prótons. Tá? As esferas roxas sem carga indicada são os nêutrons. E essas esferas de carga negativa vermelha circulando o núcleo são os elétrons. Então, esse é o modelo nuclear para o átomo e essas são as partículas que constituem o átomo. Próton e nêutron no núcleo e elétron na eletrosfera. Okay? Um ponto importante de se falar é que o núcleo apresenta carga positiva. Por que carga positiva? Porque o nêutron não tem carga. Então, se no núcleo tem prótons e nêutrons, toda a carga do núcleo vem da presença de prótons. E é isso que vai definir o chamado número atômico. Então, o número atômico Z nada mais é do que a quantidade de prótons no núcleo. Tá? E a gente vai chamar essa grandeza de Z. Um outro ponto importante é que o Z é uma espécie de número de identidade. Ou seja, assim como duas pessoas não podem apresentar o mesmo número de identidade, dois elementos químicos não podem apresentar o mesmo número atômico. Então, Z é único de cada elemento. Então, por exemplo, o número atômico do elemento hidrogênio é igual a 1. O número atômico do elemento oxigênio é igual a 8. O número atômico do elemento nitrogênio é igual a 7. O número atômico do lítio é 3. O número atômico do urânio é 92. Então, cada elemento tem o seu próprio número atômico porque é uma espécie de número de identidade. Certo? Ok. Número de massa é uma outra característica importante e também tem a ver com o núcleo, tá? Só que dessa vez não é só número de prótons. O número de massa é a quantidade total de partículas no núcleo. Você contabiliza prótons e nêutrons. E por que apenas os prótons e os nêutrons? Porque a massa do elétron é desprezível. Né? Então, toda a massa, ou pelo menos quase toda a massa do átomo, está concentrada no núcleo. Então, o número de massa conta quantas partículas tem aqui no núcleo. Por exemplo, neste desenho, você consegue contar comigo. Né? Tem 3 prótons, tá? E tem 4 nêutrons. Então, se tem 3 prótons e 4 nêutrons, a quantidade total de partículas no núcleo é igual a 7. Então, o número de massa nada mais é do que a soma da quantidade de prótons com a quantidade de nêutrons, que vai te dar a quantidade de partículas total no núcleo. Certo? Se você quiser, você pode escrever essa mesma fórmula de outro jeito, né? Substituindo o número de prótons por Z.
Dá no mesmo, porque a gente falou aqui em cima que o número de prótons é o número atômico. Tá? O número de massa não é único de cada elemento. O que eu quero dizer? Para o elemento oxigênio, por exemplo, você pode ter vários números de massa. Para o elemento hidrogênio, você pode ter vários números de massa. Para o elemento carbono também. Então pode ser que dois elementos acabem apresentando o mesmo número de massa, não tem problema. O número de massa não identifica nada, tá, gente? Se você quiser identificar o elemento, tem que ser o número atômico. Eu não sei se você reparou na maneira como eu coloquei aqui, ó, mas a massa do oxigênio, que é 16, aparece numa posição diferente do número atômico do oxigênio. O número atômico aparece na posição esquerda inferior, sempre, tá? E a massa aparece na posição superior. Pode ser esquerda ou pode ser direita, tá? Então a massa do oxigênio, deste exemplo de oxigênio, né, é 16, mas tem oxigênios que têm massa diferente, átomos de oxigênio que têm massa diferente. O ferro tem número de massa 56, nesse exemplo. O urânio, nesse exemplo, tem massa 238. O alumínio, nesse exemplo, tem massa 27. Repara que eu coloquei aqui agora na direita superior, né? Na posição direita superior. A massa tem essas duas possibilidades, tá? E o hidrogênio, nesse exemplo, tem massa igual a 1, tá? Então, número atômico sempre na esquerda inferior, número de massa sempre na parte superior, seja na esquerda ou seja na direita. Muito bem. Definidas essas duas quantidades, a gente pode falar da representação. Então, o que entra na representação? A representação de um átomo tem 3 informações. O seu símbolo, que é o símbolo do elemento químico ao qual o átomo pertence, tá? E outras 2 informações, que é o número atômico e a outra o número de massa. Tá? Lembrando que o número atômico é a quantidade de prótons, ok? E o número de massa é a quantidade de prótons somada com a quantidade de nêutrons. Ok? A gente já falou disso. Se você quiser, você pode representar também com o número de massa na direita, que é o que está aqui. Ó. Então o número atômico aparece embaixo e a massa aparece em cima à direita. Essas 2 possibilidades estão corretas, mas é muito mais comum a da esquerda. Tá? Muito bem. Se você tiver a representação, se você souber a representação, você consegue descobrir a composição do átomo, ou seja, quantos prótons, quantos nêutrons e quantos elétrons o átomo possui, tá? Como é que você vai fazer isso? A quantidade de prótons é só você olhar para cá, é o Z, tá? Então é diretamente pelo Z. A quantidade de nêutrons pode não ser tão direto, mas você pode voltar aqui, ó, usar essa fórmula para descobrir a quantidade de nêutrons. Basta passar o Z para cá, subtraindo, e você vai ver que a quantidade de nêutrons é igual à quantidade, o número de massa menos o número atômico. Né? É a massa menos a quantidade de prótons. Se você fizer essa subtração, número de massa menos número atômico, você encontra então a quantidade de nêutrons. A quantidade de elétrons, você vai usar uma propriedade que a gente viu lá no modelo de Thomson. Né? Se você não assistiu essa aula, vale a pena dar uma conferida lá. Os átomos, pessoal, eles são neutros, eletricamente neutros. Como a carga positiva é dada pelos prótons e a carga negativa é dada pelos elétrons, nos átomos a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons é sempre a mesma, para garantir que a quantidade de cargas positivas e negativas sejam iguais e elas se cancelem. Tá? Então, se um átomo tiver 10 prótons, ele precisa ter 10 elétrons. 10 elétrons. Por quê? Porque eu tenho mais 10 daqui, menos 10 daqui, isso aqui vai dar 0, que é a carga neutra do átomo. Tá? Então, se um átomo tiver 92 prótons, para garantir a neutralidade eu preciso de 92 elétrons, que aí eu tenho 92 cargas positivas, 92 cargas negativas e a soma vai dar 0. Tá? Então, a quantidade de elétrons é diretamente determinada pela quantidade de prótons que você já fez lá em cima. Por quê? Porque o átomo precisa ser neutro. Tá? Então, essa é a lógica de você descobrir a composição e eu gostaria de fazer com vocês aqui esses exemplos. Tá? Bom, vamos lá. A quantidade de prótons, nêutrons e elétrons de cada uma dessas espécies aqui que você está vendo.
ok? A quantidade de prótons eu falei que você descobre direto pelo número atômico Z da espécie. E o número atômico aparece nessa posição aqui, ó, esquerda inferior de todos eles. Então esse aqui tem 3 prótons, esse aqui tem 1 próton, esse aqui tem 8 prótons, esse aqui tem 26 prótons e esse aqui tem 92 prótons. Ok? A quantidade de nêutrons você descobre subtraindo a massa pelo número atômico, lembra? Então, a massa, nesse primeiro exemplo, é 7. O número atômico é 3. Então, você pode subtrair. Isso aqui vai dar 4 nêutrons. 7 menos 3, tá? Se você subtrai aqui, 1 menos 1 dá 0. Aí você pergunta, mas um átomo pode ter 0 nêutrons? Ele pode não apresentar nêutrons? Sim, ele pode não apresentar nêutrons. Tá? Ele só não pode ter quantidade de prótons igual a 0. Isso não pode. Agora, quantidade de nêutrons igual a 0, pode. Tá? Aqui eu coloquei a massa direita. Lembra que existe essa forma de representar, né? Então faz a subtração. 16 menos 8, a gente tem, aliás, dá 8, isso, 8 nêutrons. Aqui, se você fizer 56 menos 26, são 30 nêutrons. Se você fizer 238 menos 92, dá 146 nêutrons. Tá? A quantidade de elétrons agora. A quantidade de elétrons, lembra, para garantir a neutralidade do átomo, você precisa fazer o número de prótons ser igual ao número de elétrons. Então, se esse primeiro átomo tem 3 cargas positivas, 3 prótons, ele precisa ter 3 elétrons. Tá? Aqui, 1 elétron, porque ele só tem 1 próton. Aqui, 8 elétrons, porque ele tem 8 prótons. Uma pequena observação. Deu 8, 8, 8, tá vendo? Isso é uma coincidência, tá? Não pensem vocês que o número de nêutrons precisa ser igual ao número de prótons ou de elétrons, não. Não tem nada a ver. A única coisa que precisa ser igual são esses dois aqui, se você estiver falando de um átomo. Tá? Se esse átomo de ferro tem 26 prótons, ele tem que ter 26 elétrons. Se o urânio tem 92 prótons, ele vai ter 92 elétrons. Okay? Então fica aí esse exemplo, onde você consegue ver que é possível descobrir a composição do átomo a partir da sua representação. Ok? Muito bem. Falar agora de espécies importantíssimas que são os íons. Tá? O que é um íon em química? Um íon é uma espécie gerada de outra que perdeu ou ganhou elétrons. Então você tem inicialmente uma espécie neutra e ela ou perdeu ou ganhou elétrons e se transformou em um íon. Eu vou pegar o caso de íon mais simples, que são aqueles íons que vêm de átomos. Tá? Então, o que é um átomo por definição? Né? A gente falou agora há pouco. Um átomo é uma espécie neutra que contém o mesmo número de prótons e elétrons. Claro, dentro de um contexto mais simples aqui, né? Então, imagina que um átomo perca elétrons. Você fala, mas o que pode fazer um átomo perder elétrons? A gente não vai entrar nesse detalhe na aula de hoje. Vai ser assunto dos próximos vídeos, tá? Então, o que faz... na verdade, quando um átomo perde elétrons, seja pelo motivo que for, que eu não vou falar na aula de hoje, essa quantidade de elétrons aqui vai diminuir. E a quantidade de prótons vai permanecer fixa, porque a quantidade de prótons não muda nesse processo. Ele só está perdendo elétrons, afinal, né? Então, se a quantidade de prótons permanece fixa e a quantidade de elétrons está mudando, como vocês estão vendo aqui, agora você tem um excesso de cargas positivas. As cargas positivas estão sobressaindo, né? Ou seja, essa espécie formada já não é mais um átomo. Ela já não é mais neutra. Por quê? Porque você tem um excesso de cargas positivas quando você compara com a quantidade de cargas negativas. Então, o que você gerou aqui é um íon de carga positiva. Tá? O que é um íon de carga positiva? Ele veio de uma espécie neutra que perdeu elétrons. A gente chama isso de um cátion. Ok? Então, um cátion vem de uma espécie neutra que perdeu elétrons. E todo cátion tem carga positiva por conta desse excesso aqui. Ok? Quando você pensa agora, e também não vou falar o motivo por enquanto, tá? No ganho de elétrons, então esta primeira barra vai ficar fixa, a quantidade de prótons não muda, mas a quantidade de elétrons aumenta.
E aí você vai ter um quadro parecido com este aqui. Então, se a quantidade de elétrons aumenta, você vai ter que o número de cargas negativas sobressai. Então, você gera um íon de carga negativa. A gente chama esse tipo de íon de ânion. Então, o ânion é uma espécie negativa que vem de outra neutra ao ganhar elétrons. Tá? E aí eu vou dar para vocês alguns exemplos aqui. Então, olha aqui, ó, você tem o sódio, esse aqui é o elemento sódio, tá? Repara que o nome não tem nada a ver com o símbolo, né, gente? Porque o idioma associado a esse símbolo pode ser variado. Em alguns elementos vem do latim, enfim. Então você precisa tomar cuidado com isso. Nem tudo vai estar parecido com a língua portuguesa, tá? Então você vai ter o seguinte, Na1123, então eu tenho um total de 11 prótons, 11 cargas positivas, não é isso? Subtraindo 26 menos 11, né? Massa menos número atômico, eu vou ter 12 nêutrons, tá? E uma quantidade de elétrons, que lembra, tem que ser igual à quantidade de prótons, né? Então são 11 elétrons. Imagina uma situação onde esse átomo perde um elétron. Tá? Quando ele perde um elétron, a quantidade de prótons continua 11, a quantidade de nêutrons continua 12, mas a quantidade de elétrons agora vai mudar. Vai passar a ser 10, porque ele perdeu um dos seus elétrons. Você há de concordar comigo que essa espécie já não é mais neutra. Por quê? Porque ele tem 11 cargas positivas e 10 cargas negativas. Mais 11 menos 10, né? Mais 11 daqui menos 10 daqui, quando você soma, você encontra mais 1. Então, a carga dessa espécie não é zero, é uma carga mais 1. E eu quero adiantar a informação que, quando a gente coloca mais 1, esse 1 pode ser omitido e deixar apenas o sinal de mais. Tá certo? Então, olha que interessante. Você gerou aqui um íon de carga positiva. Isso aqui é o que a gente chama de cátion. Nesse caso, eu vou classificar como monovalente. Certo? É um cátion monovalente porque ele veio de um átomo que perdeu um elétron. Ok? Bom, eu vou aproveitar isso daqui e vou só mudar as quantidades, né? Quando a gente pensa no flúor, o flúor tem 9 prótons, 19 menos 9 dá 10, e a quantidade de elétrons tem que ser igual à quantidade de prótons, dá 9. Tá? Quando você pensa numa situação, por exemplo, do flúor ganhar um elétron, então você deve imaginar que essas quantidades aqui permanecem quase todas iguais, menos a última. Já que ele ganhou um elétron, ele deixa de ter 9 elétrons e passa a ter 10. Então, essa espécie aqui que era neutra, 9 cargas positivas e 9 cargas negativas, agora não é mais, né? Porque eu tenho 9 cargas positivas e 10 cargas negativas. Isso dá um total de carga igual a menos 1. Esse menos 1 eu vou colocar aqui em cima. Também, se você quiser, você pode omitir o 1, vai ficar apenas o sinal de menos. E esse é um íon de carga negativa, a gente chama isso de um ânion, como eu falei antes, monovalente. Tá? Quando você parte para o magnésio, você vai ter aqui 12 prótons, 24 menos 12 são 12 nêutrons, e a quantidade de elétrons tem que ser igual a de prótons, 12 elétrons. Né? Repara que deu 12, 12, 12, isso é pura coincidência, tá? O número de nêutrons não precisa ser igual. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz em cima, vou imaginar uma situação onde esse átomo, por exemplo, perde 2 elétrons dessa vez. Nesse processo, o número de elétrons deixa de ser 12 e passa a ser 10. Ok? Perceba que antes a carga era 0, mais 12 menos 12 dá 0, e depois eu tenho mais 12 menos 10, isso dá um total de mais 2. Essa é uma carga líquida que vai acabar ficando aqui. Ó. Tá? Eu não posso omitir o 2 dessa vez, tá, gente? A gente só omite o 1. Quando é mais 1, a gente deixa só mais. Quando é mais 2, a gente precisa deixar mais 2 mesmo. Ok? Esse é um cátion, né, gente? É um íon de carga positiva. Então, é um cátion bivalente. Ok? Oxigênio
No caso do oxigênio, eu vou ter 8 prótons, 16 menos 8 também dá 8, e o número de elétrons precisa ser no átomo igual ao número de prótons, então eu tenho 8 elétrons. Vamos imaginar uma situação onde esse átomo ganha 2 elétrons. Então você vai ter o seguinte, 8 prótons, continua com os 8 nêutrons, não muda nada, só que a quantidade de elétrons vai para 10, certo? Então, se você fizer a conta, 8 cargas positivas e 10 cargas negativas, você tem uma carga menos 2, certo? E a gente está falando de um ânion divalente. Ou bivalente, às vezes aparece também, né? Tá? No caso do alumínio, você tem aqui 13 prótons, 13 cargas positivas, você tem 27 menos 13, são 14 nêutrons. Se você pegar agora o número de elétrons, tem que ser igual ao número de prótons. Mais 13 menos 13 dá 0, né? Então essa espécie é neutra. Imagina uma situação onde esse átomo de alumínio perde 3 elétrons. Então você vai ter aqui agora os mesmos 13 prótons, você vai ter os mesmos 14 nêutrons, só que agora você tem 10 elétrons. Repara que a quantidade de cargas positivas é 3, a quantidade de cargas negativas é 10, então mais 13, 13, né? Mais 13 menos 10 vai dar mais 3, e é isso que entra aqui, tá? A gente está falando de um cátion, e esse cátion é trivalente. Vocês já pegaram aí o esquema do assunto, então eu vou mais rápido, tá? Então eu tenho aqui 15 prótons no átomo de fósforo, eu tenho 16 nêutrons no átomo de fósforo, nesse exemplo, porque 31 menos 15, e eu tenho uma quantidade que tem que ser igual a de elétrons, então tem que ter 15 elétrons nessa espécie. Imagina que esse átomo ganha 3 elétrons. Então você continua com os mesmos 15 prótons, você continua com os mesmos 16 nêutrons, e você agora vai ter uma quantidade de elétrons igual a 18. Tá? Repara que mais 15 menos 18 dá uma carga líquida menos 3. A gente está falando de um ânion trivalente. Ok? Então, vimos aqui alguns exemplos de cátions e ânions. Esse é um conceito muitíssimo importante em química. Íons provavelmente vão acompanhar vocês aí ao longo de toda a matéria do ensino médio, até o final, tá? Muito bem. Para terminar, eu vou falar de semelhanças atômicas, né? Então, eu vou citar aqui semelhanças nas quantidades de prótons, de nêutrons, de massa, lembra que o símbolo de massa é A, e também de elétrons. Dê uma olhada nesses 3 exemplos aqui, deixa eu até aproximar. Ó, foca nesse primeiro grupo. Quando você olha para esse grupo de átomos, o que aparece de cara para você em termos de semelhança? Você consegue ver que o número atômico é igual a 1 no primeiro, o número atômico é igual a 2 no segundo, e o número atômico é igual a o número atômico é igual a 1 no primeiro, igual a 1 no segundo e igual a 1 no terceiro. O número de massa é igual a 1 no primeiro, 2 no segundo e 3 no terceiro. Agora sim. Então a semelhança que existe entre as 3 espécies é o número atômico, certo? A quantidade de prótons, não é isso? Então, essa primeira espécie tem 1 próton, essa segunda espécie também tem 1 próton, essa terceira espécie também tem 1 próton. A mesma coisa acontece nesse segundo grupo. A primeira espécie tem 6 prótons, a segunda espécie também tem 6 prótons. A mesma coisa acontece no terceiro grupo. Essa primeira espécie tem 55 prótons e a segunda também tem 55 prótons. Então, eis o significado de isótopos. Isótopos são espécies que apresentam o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons. Então, aqui você tem isótopos do elemento hidrogênio, isótopos do elemento carbono, isótopos do elemento césio. Repara que isótopos são sempre do mesmo elemento, porque o número atômico define o elemento, não é isso? Então, se você fala que os dois elementos, que as duas espécies têm o mesmo número atômico, elas obrigatoriamente têm que ser do mesmo elemento.
A diferença entre os isótopos é o número de massa, que tem a ver com a quantidade de nêutrons, né? Lembra que massa, é prótons mais nêutrons, né? Ou seja, se o número atômico é o mesmo, a única diferença é o número de nêutrons, que faz a massa ser diferente. Tá? Então, isótopos são espécies que apresentam o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons. E isótopos são sempre do mesmo elemento. Ok? Quando a gente pensa nos isóbaros, dê uma olhada nesse grupo aqui. Ó. Repara que eles não são isótopos porque a quantidade de prótons não é igual, o número atômico não é igual. Tanto que eles são de elementos diferentes. Tá? Mas a massa é igual. Então, ambos têm 14 partículas no núcleo, né? Massa igual a 14. A mesma coisa acontece aqui, ó. O número atômico é diferente, 25 e 26, por isso que eles são de elementos diferentes, mas a massa é exatamente a mesma. Então eles são chamados de isóbaros, tá? Tanto os isótopos quanto os isóbaros são fáceis de identificar, porque os isótopos você consegue ver pela semelhança aqui nos números atômicos, né? Os isóbaros você consegue ver pela semelhança nos números de massa. Os isótonos pode não ser tão fácil de identificar de cara, né? Então, por exemplo, quando você olha para essas duas espécies, elas não são iguais em número atômico, então elas não são isótopos, tá? Elas também não têm o mesmo número de massa, não é o caso de isóbaros. Agora, quando você calcula o número de nêutrons, faz aqui, ó, massa, lembra que o número de nêutrons é calculado por massa menos número atômico, né? Faz essa subtração aqui, ó, 11 menos 5 dá 6, 12 menos 6 dá 6, e você vê que o número de nêutrons é exatamente o mesmo. Então essas duas espécies são isótonas, tá? Se você repetir o procedimento para cá, repara, eles não são isótopos, não são isóbaros, mas quando você subtrai, aqui dá 16, aqui também dá 16, e eles dois são isótonos. Ou seja, para descobrir se são isótonos, você precisa mais do que olhar para as representações. Você tem que fazer alguma conta, tá? E por último, o último caso de semelhanças atômicas é o caso dos isoeletrônicos. Então, o que é uma espécie isoeletrônica? É uma espécie são espécies que apresentam o mesmo número de elétrons. Então, avalie aqui comigo. Ó. Você tem no primeiro, deixa eu colocar aqui embaixo para ficar mais fácil. Você tem no primeiro 11 prótons, 12 nêutrons e 11 elétrons. Deveria ter 11 elétrons, né? Mas na verdade, quando a gente considera essa carga negativa, ele perdeu um elétron e você tem, na verdade, 10 elétrons. Se você faz a mesma coisa para os demais, vou aproveitar aqui a estrutura para não precisar ficar escrevendo isso toda hora. Aqui você vai ter agora 9 prótons. Aqui você vai ter a diferença, 19 menos 9 dá 10. E você deveria ter 9 elétrons, se fosse um átomo, né? Mas essa carga negativa quer dizer que ele ganhou um elétron, então ele tem 10 elétrons. Tá? Quando você faz a mesma coisa para cá, 10 prótons, 20 menos 10, 10 nêutrons, tá? E já que é um átomo, a quantidade de elétrons tem que ser igual a de prótons, são 10 elétrons. Se você repete o procedimento para o último, você vai ter 13 prótons, 27 menos 13 são 14 nêutrons, e o número de elétrons deveria ser, deixa eu adicionar aqui uma informação que faltou, né? Mais 3, ó. Deveria ser igual a 13. Mas na verdade esse mais 3 que eu acabei de colocar quer dizer que ele perdeu 3 elétrons. Então você tem 10 elétrons. O que tem de semelhante em todos eles? Todos eles apresentam o mesmo número de elétrons. Todos eles têm 10 elétrons, então são espécies isoeletrônicas, tá certo? Para finalizar, eu queria deixar claro para vocês que é confuso que o fato de perder elétrons deixa a espécie positiva e o fato de ganhar elétrons deixa a espécie negativa. Isso é um pouco confuso, né? Porque o ato de perder traz a ideia para a gente como se fosse algo negativo, mas muito cuidado, é o contrário aqui, tá? Quando a gente perde elétrons, a espécie fica positiva, quando ela ganha elétrons, a espécie fica negativa, tá bom?
Bom, espero que vocês tenham entendido. A gente fica por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.